Olá pessoal, vamos resolver agora dois problemas de maneira explicada sobre o uso de aletas nos trocadores de calor e o efeito, né, da aplicação dessas aletas nos trocadores aletados. Vamos ler aqui o enunciado, né, e discutir como utilizar esses dados na solução do problema proposto. Temos um trocador de calor de tubo duplo com tubo interno de DO igual a 0,0254 metros e espessura de tal igual a 2,77 milímetros. Então veja que já é dado o diâmetro externo do tubo interno, DO, segundo a nossa nomenclatura, e também já é fornecida a espessura do tubo. Portanto, é irrelevante, desnecessário, né, conhecer a espessura, conhecer o diâmetro interno do tubo interno, uma vez que a espessura já é dada. Vamos seguindo. O comprimento efetivo do trocador é 4 metros. O tubo acomoda 20 aletas com A igual a 11,1 milímetros de altura e espessura B igual a 0,5 milímetros. Os coeficientes de transferência de calor do lado do tubo e do ânulo são HI igual a 1735 watts por metro quadrado Kelvin e HO igual a 287 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Então, o que é que temos até aqui? É falado que estão instaladas 20 aletas sobre o tubo, né, sobre a superfície externa do tubo interno. Os dados, as dimensões da aleta estão aqui, altura e espessura. E também são fornecidos os coeficientes de convecção, tanto o interno como o externo. Não teremos que nos preocupar em calcular esses coeficientes. A condutividade térmica do material do tubo é 50 watts por metro Kelvin. E as resistências de incrustação são, aqui no caso não são resistências, são os fatores de incrustação, tá? Fiquem atentos. Aqui são os fatores de incrustação. E os fatores de incrustação são 0,0053 metros quadrados Kelvin por watt e RDO 0,0018 metros quadrados Kelvin por watt. Devem ser fornecidas para cada corrente. São dados os fatores de incrustação para cada corrente e com esses dados de entrada nós devemos fazer o seguinte: item A, calcular a área total de transferência de calor do equipamento. B, determine os coeficientes globais de transferência de calor de polimento, quer dizer, o trocador limpo, a área limpa, e de projeto, o D, né, para o trocador. Item C, quais seriam os valores dos coeficientes globais de transferência de calor sem as aletas instaladas? Então, no item C, é solicitado que nós calculemos os valores de UC e UD como se não houvessem aletas no trocador, como se não existissem aletas no trocador. Ok? Então vamos partir para a solução. Item A, vamos primeiro calcular a área total de troca térmica. A área total de troca térmica. A área total consiste na área externa, considerando a área base remanescente, que não ficou coberta por aletas, e a área lateral das aletas. Nós já deduzimos essa expressão aqui em aulas anteriores, e todas as informações são dadas. O NT é 1, porque é falado que esse tubo, esse trocador é um grampo bitubular, então NT é um grampo interno, um tubo interno apenas. DO é fornecido, número de aletas também é dado, 20, e a altura da aleta conhecida. Fazendo os cálculos aqui, nós temos uma área total de 2
2,1 metros quadrados. Tranquilo? Item B. Vamos calcular os coeficientes, né, de transferência de calor com as aletas, como é pedido aqui, o C e o D, item B. O diâmetro, calculando o diâmetro interno usando a espessura, nós fazemos DO menos 2 vezes a espessura, porque você tem que lembrar que o diâmetro, né, o diâmetro é a corda central, né, a corda que passa pelo centro do círculo. Então você tem a espessura de um lado, no segmento da reta do diâmetro, e a espessura do outro lado. Você tem que abater aqui 2L para poder ter o diâmetro interno. Fazendo o cálculo, nós temos um diâmetro interno de 0,0199 metros, 19,9 milímetros. Ou seja, é um tubo de 3/4, né, aproximadamente o NPS, o diâmetro nominal. 3/4 de polegada. Vamos agora calcular o coeficiente de transferência de calor efetivo para o fluido do casco, fluido externo. Por que efetivo? Porque sobre a superfície, né, externa, a superfície aletada, nós temos a incrustação, que eventualmente vai se formar, e está representada pelo RDO, pelo fator de incrustação RDO que foi fornecido, e em série com a resistência, né, proporcionada pela incrustação, pelo depósito, nós temos a resistência convectiva, tá? E a combinação do circuito em série vai nos permitir calcular o HO' efetivo, que atua sobre a superfície aletada. Todos os dados aqui são fornecidos, né? Nós temos o RDO, temos o HO, e fazendo os cálculos, chegamos a um resultado de 273 watts por metro quadrado Kelvin para HO'. Note que, como esperado, o HO' é menor do que o HO. Claro que tem que ser, né? Afinal de contas, a resistência efetiva, né? A resistência equivalente do circuito em série, tanto da incrustação com a convecção, vai dar uma resistência maior. Portanto, 1 sobre HO' vezes a área de troca térmica tem que dar um valor menor do que o original. O H original, né, 287. Então isso aqui está conforme esperado. Precisamos calcular agora o parâmetro de eficiência da aleta. O parâmetro de eficiência é este aqui, né, a raiz quadrada de 2 vezes isso aqui. Já está feito aqui o cálculo. Também o HO' nós acabamos de obter, acabamos de determinar. O B, espessura da aleta, nós temos. E a condutividade térmica do material já foi dado no problema, já foi dada a condutividade térmica, o valor já foi fixado, né, em 50 watts por metro Kelvin. Fazendo aqui os cálculos, nós temos um parâmetro M de 148 metro a menos 1, ou 1 por metro. Com o parâmetro F, nós podemos calcular a eficiência da aleta, de uma aleta retangular, de seção reta, seção transversal uniforme, e essa eficiência será ΔF igual a 1 sobre AM, A é a altura da aleta, vezes a tangente hiperbólica de AM. Fazendo os cálculos, pessoal, nós temos uma eficiência de 0,565. Essa eficiência aqui, diga-se de passagem, 56%, é uma eficiência baixa, certo? Não é interessante projetar um trocador, dimensionar um trocador com uma eficiência tão baixa assim. Significa que nós estamos pagando pela instalação das aletas, porque tubos aletados são mais caros do que tubos lisos, né, tubos sem aletas. E a superfície adicionada por essas aletas não está sendo usada efetivamente na transferência de calor. Então, nesse caso aqui, essa eficiência está relativamente baixa, certo? O interessante é nós dimensionarmos as aletas de maneira que a eficiência seja pelo menos de 70%. Você encontra trocadores com eficiência das aletas menor do que 70%?
Sim, pode eventualmente encontrar, né? Afinal de contas, o projeto final é a convergência, né, de várias soluções de compromisso. Então, essa convergência, né, essa concordância entre várias soluções de compromisso pode levar, né, a ter que se aceitar uma eficiência menor do que 70%. Mas é interessante pensar nesse número de eficiência aqui, 70%. Como eu poderia melhorar a eficiência dessas aletas? Reduzindo, uma das maneiras de mexer nessa eficiência é reduzindo a altura. Nós podemos reduzir a altura da aleta, o A. Nesse caso nós não temos a opção porque já foi dado no problema, mas se eu reduzir a altura da aleta, a eficiência dela para os outros parâmetros constantes será aumentada. Ok? Vamos seguir. Então, a eficiência ponderada da aleta será: temos todas as informações necessárias para calcular a eficiência ponderada. Nós temos DO, número de aletas, espessura, a eficiência da aleta acabamos de determinar, os dados geométricos aqui, e aí o cálculo é direto. Fazendo aqui o cálculo, nós chegamos, né, a uma eficiência ponderada de 0,623, ou seja, 62%, a grosso modo. Por que a eficiência ponderada é maior, pessoal, do que a eficiência da aleta? Por que será? Veja que a eficiência ponderada, ela é uma média entre a eficiência da aleta, que nós calculamos, é o eta-F, e a eficiência da superfície base descoberta. Né? A superfície base entre aletas, entre uma aleta e outra, tem aquele espacinho ali, e aquela área também troca calor. E a eficiência da superfície base, por definição, já que ela está na temperatura TB, é 1, é 100%. Então é lógico que a eficiência ponderada eta-O será maior do que o eta-F. Essa dedução aqui dessa expressão também já foi feita anteriormente, estamos só aplicando aqui. Passamos agora ao coeficiente global limpo e vamos fazer a determinação do UC com aletas, porque foi pedido nesse primeiro momento. A nossa equação de coeficiente global, que já foi deduzida anteriormente, né, o coeficiente global de polimento, é esta aqui, DO mais 2NF, número de aletas, vezes A, dividido por π, vezes Ln de DO sobre DI, sobre 2K, mais 1 sobre DI-HI, mais 1 sobre HO eta-O. Aqui é a eficiência ponderada. Isso tudo, pessoal, é elevado a menos 1. Lembre disso, que é o recíproco. Nós temos aqui o recíproco dessa expressão. Então é 1 sobre isso aqui. Tá? Cuidado para não errar aqui. Não esquecer desse menos 1. Bom, temos todas as informações. Nós já calculamos a eficiência ponderada, que foi a última informação que nós precisávamos. Fazendo os cálculos, nós chegamos a um resultado de UC igual a 92,3 watts por metro quadrado Kelvin. Tranquilo? Vamos calcular agora o D. Eu vou usar a expressão completa de UD primeiro, já que foi essa expressão que nós deduzimos no nosso procedimento, né, para a determinação da equação de UD. O D e o C depois nós determinamos por simplificação, zerando os RDs, RDI e RDO. Mas vamos usar, né, de partida, nesse problema, a expressão completa. Então o D é igual a isso aqui, e também todos os valores necessários para seu cálculo nós já conhecemos. Fazendo a conta aqui, fazendo o cálculo, e elevando a menos 1, nós temos um valor de UD igual a 64,3 watts por metro quadrado Kelvin. Olha só, quanto foi o C? 92,3. Quanto foi o D? 64,3. Está coerente, né? Afinal, nós sabemos que o D ele será menor do que o C, justamente pela adição, pela influência, né, dos fatores de incrustação, já que eles representam a resistência de sujeira, de depósito, que eventualmente se formará durante a operação do trocador. Já calculamos o D, está ótimo. Mas eu vou fazer um cálculo aqui de novo, usando aquela fórmula menor que nós deduzimos já
tendo conhecimento do valor do UC, certo? Usando essa fórmula aqui, nós fazemos menos operações matemáticas, fazemos menos conta, uma vez que o UC está contido aqui e nós já calculamos o valor de UC aqui. Estão vendo? Então é só plugar aqui o valor de UC e fazer essa continha no final, aqui do lado direito, e elevar a menos 1, não esquecer. Fazendo o cálculo aqui, ó, nós chegamos ao valor de UD igual a 64,3 watts por metro quadrado Kelvin. Repare que é o mesmo valor que nós obtivemos com a expressão completa, com a equação de UD completa. Claro que fazer essa conta e fazer essa conta aqui vai dar alguma diferença nos decimais, mas é só questão de arredondamento. O resultado aqui é absolutamente o mesmo obtido dessa equação aqui em cima. Vamos em frente. No item C, é pedido, pessoal, que nós calculemos o valor de UC e UD sem aletas. É muito fácil fazermos isso. Podemos usar já as equações que nós usamos agora nesse momento, certo? Por quê? Porque nessas equações nós temos a variável, né, o parâmetro NF. Esse NF é o número de aletas. No problema original é 20. Porém, se eu zerar esse NF, o cálculo vai corresponder a uma superfície não aletada, na verdade. Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer NF igual a zero, isso mesmo, e usar os valores que nós já temos e calcular aqui essa expressão. Então fazendo aqui, ó, NF igual a zero, nós vamos ter um UC, né, um coeficiente global limpo de polimento igual a 156 watts por metro quadrado Kelvin. Certo? Então nós temos o C. E agora vamos calcular o D, que é o coeficiente global de projeto, considerando a incrustação, usando novamente, só para comprovar mesmo, eu posso calcular somente através dessa expressão menor aqui, já que eu tenho o C. Mas vou fazer só para vocês verem mesmo. Usando o cálculo completo, né, a equação completa, substituindo aqui os valores e fazendo a conta, nós temos 136 watts por metro quadrado Kelvin para o D. E usando aqui a equação de UD com o C embutido, substituindo os valores, né, e fazendo o cálculo, nós temos também 136 watts por metro quadrado Kelvin, como é esperado, né, como deveria ser mesmo. Senão, se não fosse o mesmo resultado obtido aqui e aqui, né, dessa e dessa, é porque houve um erro no cálculo. Tranquilo? Então vamos analisar primeiro um aspecto. O coeficiente global limpo foi 156, no caso sem aleta, correto? E o coeficiente global de projeto foi 136, o D igual a 136. Perfeitamente conforme esperado, na verdade, o D ele deve ser menor do que o C. Agora eu vou fazer outra comparação, não é? O valor de UD para o trocador sem aletas deu 136. E o valor de UD para o trocador com aletas deu quanto? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. 64,3. Então, com aletas, 64,3. Sem aletas, 136. Estão vendo? Então você está reparando que o coeficiente global para o tubo não aletado é maior do que para o tubo aletado. No caso aqui foi mais do que o dobro. Por que será, pessoal? Por que isso? Pense aí. O que é que a gente espera ao aletar um trocador de calor? É aumentar a taxa de troca térmica ou diminuir a taxa de troca térmica? Nós colocamos aletas justamente para aumentar a área de troca térmica, concordam? Não é? E como a equação de projeto é U vezes A vezes a ΔT média, não é isso? Num trocador aletado, o A, que é a área total de troca térmica, será bem maior do que num trocador sem as aletas, já que essa área de troca térmica no trocador aletado, ela é acrescida das áreas das próprias aletas, certo? Então, o aumento da área
vai aumentar o quê? Vai aumentar a taxa do trocador de calor, a taxa de troca térmica, vai aumentar a carga térmica, certo? Então a área é maior. O coeficiente global no trocador aletado, ele é menor, tá? Ele é menor porque o coeficiente global, ele vai contemplar o efeito da adição de área com eficiência menor do que 100%. Repare que no coeficiente global nós temos eta-O aqui, vejam só. E eta-O é consequência é eficiência ponderada, né, o eta-O, é consequência do eta-F, que é a eficiência da aleta. Então, na equação global de projeto, nós temos Q igual a UA vezes a ΔT média. UA, que é a área, aumenta muito e o coeficiente global do trocador aletado diminui. Mas o produto U vezes A, coeficiente global UD da superfície aletada é menor, mas o A aumenta tanto que o produto causa um aumento da taxa. Então, essa é a razão. Por que o global de projeto do trocador aletado é menor? Porque a adição de aletas incrementa a área de troca térmica, mas essa área que foi incrementada tem eficiência de troca térmica inferior a 100%. Não é? Então, a área adicionada, né, toda a área adicionada, ela vai funcionar como, né, não com a mesma eficiência da superfície base, vai ter uma eficiência de troca térmica menor, que acaba reduzindo o coeficiente de transferência de calor global. Porém, o produto UA será maior do que de um trocador para um trocador sem aletas. Essa é a razão. Vamos ver agora aqui um problema também envolvendo trocadores aletados, dessa vez um grampo multitubular, e a forma como é colocada o problema é mais próxima, né, da maneira prática, né, da maneira rotineira, num jargão, né, de industrial mesmo, tá? Um jargão comercial industrial. Porque aqui nós vamos usar a tabela de especificação de fabricante. E essa tabela, quando projetamos, dimensionamos e mandamos construir o trocador, essa tabela ela já é conhecida de antemão. Já é interessante, né, que seja conhecida de antemão, se possível, para que nós façamos a especificação do trocador de calor já com materiais, né, com tubos que estão disponíveis no mercado, que está disponível naquele fabricante do qual eu pretendo encomendar, né, a construção do equipamento. Ok? Então vamos lá. Considere um grampo multitubular aletado conforme SPEC número 6. Essa especificação está lá na tabela 6 do apêndice do livro-texto. Então vocês vão lá no meu livro, lá no final tem essa tabela com várias especificações de fabricante e numeradas, né, de 1, 2, 3, 4, enfim, segue lá uma numeração ordinal. O grampo é confeccionado em aço inox, K igual a 5,778 BTU por P hora grau Fahrenheit, comprimento de 15 pés, então o grampo tem comprimento de 15 pés, o coeficiente de convecção para o fluido do casco é 5,283 BTU por P quadrado hora grau Fahrenheit, o fator de incrustação do casco é definido em 0,00102 P quadrado hora grau Fahrenheit por BTU. As aletas têm espessura aproximada de 0,0164 pés. Calcule a eficiência da aleta, eta-F, e a eficiência ponderada, eta-O, para a superfície aletada. Tranquilo? Então, são dados aqui, são dadas informações, né, para a tubulação, para as aletas. Nós vamos pegar essa informação lá na fonte originária, né, que vai ser, no caso, a nossa tabela de especificações de fabricante. E aí o cálculo de eta-F e eta-O é um cálculo direto. Nós vamos fazer aqui. Coeficiente de transferência de calor efetivo será o HO', combinando a resistência de incrustação que foi dada. Foi dada aqui, ó,
resistência de incrustação para o casco, resistência não, o fator, né, de incrustação, tá? Para o casco, e é fator de incrustação, tá certo, pessoal? Aqui é o RDO, porque a resistência de incrustação é RDO por área, tá? Resistência de incrustação, resistência térmica de incrustação é RDO por área, aí as dimensões estão corretas. O RDO somente é o fator de incrustação. Então tudo bem. Calculando aqui, ó, já que nós conhecemos o RD e o HO de convecção externa, obtemos, fazendo os cálculos, 5,25 BTU por pé quadrado hora grau Fahrenheit. O parâmetro M para calcular a eficiência da aleta será, nós conhecemos já o HO', temos a espessura B da aleta e temos o material. O material é aço inoxidável e o K já foi fornecido. Fazendo o cálculo, nós temos 33,3 pé a menos 1, né? Ou 1 sobre pé. O cálculo da eficiência das aletas para a seção retangular uniforme, 1 sobre AM vezes tangente hiperbólica de AM. Fazendo o cálculo com os valores que nós já determinamos, nos dá uma eficiência de 0,864, 86% de eficiência nessa aleta, o que está ótimo, certo? Então o trocador de calor aletado operando com essa eficiência da aleta está sensacional, tá? Está uma eficiência ótima. Significa que a área adicionada pela aleta ela está sendo bem aproveitada. Então a eficiência ponderada será: agora nós precisamos determinar o número de aletas, além das informações que nós já temos, apenas o número de aletas. Não, o DO também. DO foi dado? Deixa eu ver aqui no problema. DO não foi dado. Então, o DO também vamos obter aqui na tabela. Certo? Então vamos lá. Aqui nós temos um recorte, pessoal, lá da tabela de especificação padrão. A spec número 6 é essa aqui, essa linha. Repare que nós temos dados do casco, do tubo do casco, está aqui. Dados dos tubos internos, do trocador aletado, e aqui dados das aletas. Essas colunas aqui, estão vendo? Então, quantos tubos nós temos nesse trocador? Nós temos 14 tubos, ó. 14 tubos internos. O casco, ele tem NPS 6 polegadas. Repare que, da forma como o fabricante forneceu essa tabela aqui, a especificação do casco é dada em diâmetro nominal. Então, o que é que nós podemos fazer para determinar o DI, o DS, né, que é o diâmetro interno do tubo externo, o diâmetro interno do casco? Não vai ser necessário o DS nesse problema, tá? Mas no projeto do trocador, no dimensionamento é necessário o DS. E aí o que é que nós fazemos? Nós vamos lá na tabela NPS, a tabela padrão NPS-DN, que é outra tabela. Entramos lá na tabela com o diâmetro nominal de 6 polegadas e pegamos lá o diâmetro interno do casco. E a espessura, se for necessária, né? No caso, para o cálculo do fluxo máximo, não é. Pois bem, temos aqui, ó, número de tubos. Vamos precisar do DO, o DO do tubo. O DO é dado aqui, tanto em polegada como em milímetro, né? Temos aqui um tubo que é aproximadamente de 3/4 de polegada. Também o diâmetro interno, ID, se for necessário, está aqui. E a espessura, para facilitar, já está aqui a espessura do tubo até, certo? Número de aletas, 16 aletas, vocês estão vendo? Então, os tubos internos... Então, esse trocador, pessoal, tem 14 tubos internos, 14 tubinhos dentro do casco, do tubo do casco. Em cada tubinho tem 16 aletas. Tranquilo? Em volta dele. E aí, nós temos também aqui a altura da aleta, tanto em polegada como em milímetro. Essa equação já foi deduzida anteriormente, em aula anterior. Com todos esses dados e fazendo os cálculos aqui, nós chegamos a uma eficiência ponderada de 0,89%. 89%. Eficiência ponderada de 89%. Então, para esse problema é isso, nada mais. Olá, pessoal. Como finalização dessa última unidade, onde nós vimos vários tipos de trocadores em formato de grampo, bitubular, multitubular, com ou sem aletas, e associações, né, diversas, série paralelo,
Vamos pegar aqui, eu preparei um problema especial, né, um projeto especial, para resolvermos de várias maneiras diferentes. Vocês vão ver como ocorre, né, uma situação mais próxima da realidade de projeto, em que nós ficamos tentando várias propostas de projeto que atendam, né, que respondam adequadamente, apropriadamente aos requisitos de um dado serviço de troca térmica. Então, nesse problema aqui, nós temos, né, em uma planta petroquímica uma corrente de 4,2 kg por segundo de metanol, que é aquecidos nos tubos de um trocador de calor multitubo de 20 a 50 graus. Então, o metanol é o fluido quente. Gás quente, é o fluido frio, desculpe. O metanol será aquecido. O gás quente de chaminé, variando de 130 a 30, está disponível em abundância para realizar o serviço, tendo propriedades físicas semelhantes às do ar. Então, para realizar o serviço de aquecimento de metanol, nós vamos usar gás de chaminé, e está posto que a sua composição é próxima da composição do ar, ou seja, usaremos as propriedades físicas do ar para realizar o projeto, e a faixa de temperatura aqui, o range, já é dado, 130 a 30 graus. É uma faixa até bem significativa de 100 graus Celsius. Outro engenheiro especificou grampos em aço carbono de 4 metros, então os grampos têm 4 metros de comprimento, 19 tubos internos com diâmetro interno, né, ID 18,01 mm e OD 22,23 mm, e casco NPS 200 mm na escala 40. Todas as informações de tubulação estão dadas aqui e foram especificadas, né, foram escolhidas por outra pessoa, já foi dado de bandeja aqui no enunciado do problema. Fica-se sabendo que a escolha da tubulação cabe, né, é tarefa do engenheiro também. Os ânulos de cada grampo são conectados por segmento de tubo reto. Então, o tipo de retorno do fluido do ânulo já é dado aqui. Tubo reto não é um trocador do tipo bonnet, com tampa, né, ou bonnet. Os tubos internos podem ser comprados sem aletas ou com 16 aletas por tubo. Veja que é dada a opção aqui de projetar o trocador com ou sem aletas. Eu farei a primeira tentativa de projeto com aletas, vou dizer por que mais na frente. Projete, né, um banco de trocadores para realizar a tarefa, considerando uma queda de pressão máxima de 90 kPa e uma diretriz conservativa no dimensionamento. É dada também a perda de carga, né, a queda de pressão permitida, e a diretriz conservativa no dimensionamento vai significar que nós vamos sempre fazer aproximações seguras no projeto, ou vamos tomar decisões para o lado da segurança do projeto, no sentido de excesso de capacidade de transferência de calor, excesso de performance do trocador, aumento da margem da área de troca térmica. Nós tomaremos as decisões sempre para esse lado, tá? Esse estilo de projeto, pessoal, muitas vezes depende do engenheiro. O engenheiro às vezes é mais arrojado, às vezes ele é mais seguro no dimensionamento, de maneira que, já indicando aqui essa direção, né, o sentido decisório, né, o viés decisório no projeto, nós já temos um caminho, né, a ser seguido quanto a essas decisões. Os fluidos daqui no projeto, primeiramente eu vou dimensionar, né, uma bateria convencional, com tudo ligado em série, tanto tubo e ânulo em série. Fluido 1 será o metanol, então o índice 1 eu vou usar para metanol, o índice 2 eu vou usar para o ar. A alocação já foi dada no enunciado, né, eu já adiantei lá, mas há razões para que o metanol seja alocado no tubo e o ar no ânulo. Os critérios principais, né, que são corrosividade e tendência à incrustação, favorecem ou indicam a alocação do metanol no tubo, tá? E o ar no ânulo, né? O tubo, o fluido interno no tubo, ele é mais acessível, né? A parte interna do tubo para limpeza, mais facilidade de desmonte do equipamento. Então, o metanol, por corrosão, por tendência de corrosão e incrustação, vai no tubo. Mas há outra razão que indica o ar para ser colocado no ânulo, que é o seguinte: o ar, né, ou os fumos de combustão, os gases de chaminé, que serão aqui esse ar que eu estou falando,
ele, por ser um gás, né, gases vocês sabem que são transmissores de calor ruins, tá? Então, provavelmente ele terá um H, claro que depende da vazão, depende da velocidade do Reynolds e tal, mas provavelmente o ar terá um H menor do que o metanol, tá? Bem menor do que o metanol. Então, o lado do ar se torna o candidato ideal para a instalação de aletas, porque nós instalamos aletas do lado do fluido que tem o menor H. Essa é a condição melhor possível para você instalar as aletas, porque você tem eficácia na sua instalação. Realmente, a colocação de aletas do lado do fluido de menor H vai aumentar a taxa de transferência de calor do equipamento. Então, colocando o ar do lado de fora e as aletas externas ao tubo, nós temos aí a condição, a proposta de projeto, né, de partida, que é a melhor, vamos dizer assim. Certo? Então, nós temos conhecimento das 4 temperaturas de processo, uma vazão, podemos usar o balanço de energia para calcular a vazão do ar. As equações de balanço aqui para o fluido 1 e o fluido 2, escritas adequadamente de maneira convencionando-se o sinal de temperatura correto, né, das diferenças de temperatura. Nós podemos igualar Q1 igual a Q2 e isolar a vazão W2 e resolver. Precisamos do CP1 e CP2, vamos usar a temperatura média dos fluidos, que está calculada aqui, ó, fluido 1, a T média 308 Kelvin, fluido 2 353 Kelvin. Levantando a propriedade de CP, e também eu peguei logo o Mi do metanol e do ar, nessas temperaturas, nós temos a capacidade de calcular a vazão de saída do ar, a vazão do ar, né, de W2. Certo? Essa vazão será, fazendo aqui as contas, 3,89 kg por segundo de ar. Antes de avançarmos, pessoal, quero chamar a atenção para a viscosidade. Ó. Reparem que a viscosidade do ar é bem baixa e a viscosidade também do metanol é baixa, tá vendo? Baixa para nós significa inferior a 1 centipoase. A nossa referência é 1 centipoase. Uma viscosidade baixa como essa propicia a aproximação de propriedades físicas constantes, né? Ou seja, a transferência de calor ao longo do trocador não vai influenciar significativamente o valor das propriedades físicas, Mi, Rho, CP, K, principalmente o Mi, nos permitindo, né, assumir que essas propriedades físicas são constantes e o fator de correção da viscosidade pode ser ignorado, pode ser tomado como igual a 1. Vamos ver isso aqui lá na frente, tá? Só estou adiantando porque temos a viscosidade aqui já apresentada. Então, calculamos a vazão, podemos calcular a carga térmica do trocador, vou calcular tanto pelo metanol como pelo ar, vai ter que bater o resultado, ó, e de fato bate, né, 3,93 vezes 10 a quinta watts e menos 3,93 vezes 10 a quinta watts. O sinal indica apenas que a variação de entalpia de um fluido é positiva, né, no caso o metanol que está sendo aquecido tem uma variação de entalpia positiva e o ar está sendo resfriado tem uma variação de entalpia negativa. Agora sim, usando as propriedades médias, usando as temperaturas médias, né, nós podemos pegar as propriedades do metanol e as propriedades do ar. Essas propriedades já vão ser usadas ao longo de todo o dimensionamento. Então, vamos deixar guardadas aqui porque eu vou precisar delas lá na frente. Vou calcular logo a ΔTml, né, que é a força motriz nesse modelo de trocador, já que ele é série, então a ΔTml será o ΔT médio a ser usado no projeto. Fazendo aqui os deltas nos terminais, certo? Fazendo aqui as diferentes temperaturas, nós temos menos 10 ΔT1 e menos 80 ΔT2. Repare, pessoal, que o delta aqui está dando negativo porque eu fiz de propósito, para vocês verem que também dá certo. Se eu fizer a diferença sempre fluido quente menos fluido frio menos fluido quente, fluido frio menos fluido quente, ou o inverso, fluido quente menos fluido quente menos fluido frio. Aqui daria mais 10 e aqui daria mais 80. Tá? Tanto faz para a equação da ΔTml se eu fizer a escolha de subtrair o quente do frio ou o frio do quente. O importante é que eu adote a convenção e seja coerente com ela. Ou seja, se eu escolher fazer fluido frio menos fluido quente, eu tenho que fazer isso em todos os deltas de temperatura. Então tem que ser no ΔT1 e no ΔT2.
Repare, ó, se eu colocar aqui menos 10 e menos 80 na equação da ΔTML, ó, os sinais trabalham perfeitamente, se anulam aqui, tá vendo? Ó, e não dá log negativo, não tem nenhum problema. A ΔTML vai dar negativa, mas o significado aí desse negativo, ele é imaterial, ele em termos de força motriz, é indiferente ser positivo ou negativo no contexto da ΔTML. Esse sinal aqui não tem, ele é imaterial, é irrelevante, tá? Por que ficou negativo? Simplesmente porque eu calculei os deltas a partir do fluido frio. Eu fiz fluido frio menos fluido quente. Só para vocês saberem que é possível sim calcular dessa maneira. Se eu fizesse fluido quente menos fluido frio, daria ΔTML mais 33,663. Ok? Então, obter a ΔTML negativa não é para assustar ninguém, não. É só uma questão de escolha na subtração aqui das temperaturas dos fluidos. Eu coloquei aqui o cálculo de uma velocidade de fluido recomendada para tubos. Tá aqui no vídeo. Esse método aqui eu nem coloquei no livro. Estou colocando aqui porque eu vou discutir a velocidade de fluido necessária, quando o limite máximo que nós necessitamos atender, tá? Para não gerar problemas de vibração, de erosão, corrosão, etc. Cavitação. Então, uma fórmula simples para estimar a velocidade máxima recomendada é essa aqui, ó. K é um valor de 1K dividido pela raiz da massa específica, tá vendo? Para o sistema imperial, né, o sistema americano, vamos dizer costumeiro americano, libra por pé cúbico, se nós entrarmos aqui, ó, em libra por pé cúbico, a constante Kmax é 80. Essas unidades aqui normalmente a gente nem coloca. Tá? Eu coloquei aqui só para ficar certinho a dimensionalidade, cortando aqui as unidades para dar pé por segundo. Mas na fórmula a gente nem coloca essa unidade quebradinha aqui, bota só 80. O engenheiro ele tem que saber que as unidades finais aqui serão pés por segundo, certo? Então, no fluido do interno, que é o metanol, ó, a velocidade máxima recomendada é 11 pés por segundo. E no ar, a velocidade máxima recomendada é 320 pés por segundo. Em metro por segundo, eu também calculei aqui, ó. Veja que o valor da constante muda em cima, tá vendo? Ó, é 80 quando é pé por segundo, e aqui para dar metro por segundo aqui é 98. E nós temos que entrar com a massa específica, com a densidade aqui em quilograma por metro cúbico. Em metro por segundo, o máximo que recomenda-se, né, que o metanol tenha de velocidade dentro do tubo é 3,56 metros por segundo. E o ar, quase 100 metros por segundo. Vamos usar essa informação lá na frente, ok? Pois bem, vamos começar o cálculo dos Hs, tá? Né? Temos aqui, vou começar com o fluido do tubo, né, o metanol. Dei uma avaliada aqui no L do grampo sobre o diâmetro interno. Veja que nós temos no grampo, nesse grampo aqui, 220 diâmetros. O comprimento dele corresponde a 222, né, diâmetros internos, o que dá perfeitamente para desenvolver o escoamento, uma vez que a maioria das correlações que exigem, né, escoamento desenvolvido tem o critério de L sobre D maior do que 60. Então aqui está ok, dá para usar Petukov, Seideleit e tal, tranquilamente. Tá? Vamos calcular a área de fluxo. Veja que nós temos aqui o número de tubos, é 19, né? Calculando aqui, ó, a área de escoamento é 0,0048 metros quadrados. Fluxo de massa é só dividir a vazão mássica por essa área aqui. Nós temos esse fluxo mássico de 867 kg por metro quadrado segundo. Vou calcular aqui a velocidade. Já posso calcular. Repare que a velocidade do metanol é 1,149 metros por segundo. Ok? Está dentro do limite que nós calculamos aqui, tá vendo? Ó, a máxima recomendada é 3,6 aproximadamente, né? 3,56, 3,6. Então está ok, ó, a velocidade aqui não está excessiva não. A velocidade não pode nem ser tão baixa nem tão alta, lembrem disso. Para líquidos, 1 a 3 metros por segundo está ótimo. Número de Reynolds, calculando aqui o número de Reynolds com as informações que nós já temos, dá 32.700 aproximadamente, ou seja, escoamento completamente turbulento. Nessas condições aqui, o Prandtl do metanol não é alto, escoamento perfeitamente turbulento, quem ganha é Petkov-Popov, é a melhor correlação, né? Menor erro. Pois bem, aqui vem a primeira decisão que vai ser norteada por aquela diretriz lá de projeto conservativo, tá, pessoal? Porque foi dito que o projeto deve ser conservativo, então eu vou escolher aqui, ó, tubo liso.
eu vou considerar que o aço carbono ele não tem a rugosidade dele é nula, tá? Na realidade ele é áspero, ele tem rugosidade, ele vai aumentar o H. Mas para que o projeto do trocador fique mais seguro, com mais margem de área, eu vou ignorar a rugosidade, ok? Então o ganho do aumento da turbulência devido à rugosidade vai aumentar o H, mas eu vou calcular um H menor do que o real, justamente para que o projeto fique mais seguro, certo? Sendo assim, usaremos Filonenko. Tá? Filonenko é uma correlação para tubo liso. Calculando aqui o fator de Fanning através de Filonenko, temos 0.0057 e os Ks de Petkov e Popov, né, o K1, usando aqui o fator de atrito, ó, calculando aqui, nós temos 1.07, K2, usando o número de Prandtl, nós temos 12.62, isso. Substituindo aqui, calculando o Nusselt, nós temos 236 de Nusselt para o metanol, e como o Nusselt é HD sobre K, isolando o H, substituindo aqui, calculando, nós obtemos um H de convecção de 2609, ok? Usaremos esse H, tá? Será 2609, aqui aproximando da 2610. Partindo agora para o fluido do ânulo, que é o ar. Muito bem, no ânulo, pessoal, vamos lembrar que nós temos vários tubos e temos aletas e a geometria não é circular. Portanto, deveremos recorrer a um diâmetro fictício, um diâmetro equivalente, que, no caso, vai corresponder ao diâmetro hidráulico, que nós já calculamos, já demonstramos essa equação aqui, tá? Diâmetro equivalente com as aletas e vários tubos é igual a essa expressão aqui. Nós temos todas as informações, ds, pegando lá da tabela NPS, nós temos o número de tubos, temos DO, temos o número de aletas, que é 16, temos a altura da aleta e a espessura da aleta. Substituindo os valores todos e calculando, nós temos um diâmetro equivalente de 0,013393 metros. Esse diâmetro equivalente nós podemos usar para uma estimativa do L sobre D, também dá 298, acima de 60, né? L sobre D maior do que 60, então abre espaço para se usar Seider-Tate, Petkov, Nielinski, todas as correlações que exigem escoamento plenamente desenvolvido. Agora vamos calcular a área de escoamento, né? A área de escoamento também já foi demonstrada essa equação aqui, é uma equação que é demonstrada por geometria, né? Sim, geometria simples. Substituindo aqui, calculando, né, calculando com os valores que nós conhecemos, obtemos uma área de escoamento, né, uma área transversal de 0,02276 metros quadrados. Com a área, podemos calcular o fluxo mássico, é só dividir, né, a vazão mássica pela área transversal, que vai resultar em 171 kg por metro quadrado segundo. A velocidade eu vou calcular aqui, pessoal, né, lembrando que fluxo mássico, né, é ρV, só isolando aqui a velocidade, nós temos que o fluxo mássico dividido pela massa específica vai dar uma velocidade de 171,18 metros por segundo. Veja que foi uma velocidade razoavelmente alta, né? Está acima do limite máximo, não tão acima, né? Poderia ser 300, 400 metros por segundo, mas está acima do limite máximo que nós calculamos, né? Deixa eu ver se está acima mesmo. Está acima, ó, 98 e deu 171, então está acima. Pois bem, número de Reynolds, dg sobre μ, calculando, nós temos 1.07 vezes 10 à quinta. Então dá um Reynolds aí de 110 mil aproximadamente. Um Reynolds alto, escoamento plenamente turbulento, ok. Novamente a correlação que ganha é Petkov. Para que o projeto seja conservativo, consideraremos tubo liso e vamos usar a equação de Filonenko. Ok? Filonenko aqui, calculando, né? Obtemos um fator de atrito de Fanning de 0,0044339, o K1 de Petkov é 1.06, o K2 13.73. Calculando o Nusselt, nós temos um Nusselt de 179. Calculando o H, né, já que Nusselt é HD sobre K, isolando o H, calculando, nós temos um H de 418. Então repare
que a profecia, né, que nós fizemos lá no início, ela se concretizou, tá? O metanol, ele é bem mais, ele transfere o calor, né, com bem mais eficiência do que o ar, né? O H do metanol foi 2.000 e tanto, 2.200 e tanto. E o do ar foi 418 apenas, certo? Então é 1/5 aproximadamente, tá? Então a diferença é grande. E quando a diferença é grande assim, o coeficiente global do trocador de calor ele vai se aproximar do H menor, né? Ou seja, o controlante na transferência de calor aqui será o ar. E aí, a grande vantagem em instalar aletas do lado do ar, para compensar esse valor de H que é tão baixo, ok? Então esse trocador aqui ele será um trocador aletado com aletas do lado do ar. Vamos calcular aqui agora a eficiência da aleta. O HO' é uma combinação da resistência convectiva com a resistência de incrustação. Repare que a resistência de incrustação nós vamos adotar 0. O RDI e RDO vamos adotar 0. Não foi falado nada né, quanto à tendência de incrustação. Vamos assumir que a tendência de incrustação ela é muito baixa, que não vai depositar no tempo de campanha do trocador, e eu vou considerar 0 aqui. Tá? Mas vou fazer os cálculos como se... Né, vou fazer os cálculos normais, só que colocando 0, para vocês verem como é. Então vai ser 0 aqui o RDO, aqui o HO, que é esse que nós acabamos de calcular. Então o HO' ele vai ser exatamente igual ao HO. Por que isso? Porque a resistência combinada da convecção, né, a resistência convectiva, combinada com a resistência de incrustação, ela vai ser a própria resistência convectiva, já que a resistência de incrustação é 0. Entendem? Então o HO' ele vai dar exatamente igual ao HO. E deu, né, como deve ser. Com o HO' nós podemos calcular o parâmetro M da eficiência de uma aleta retangular, de seção retangular uniforme. Tá? Aqui nós temos a espessura da aleta B, e aqui a condutividade térmica da aleta, né, do alumínio. Não, é aço carbono no caso, as aletas são de aço carbono, né, os tubos são de aço carbono. Aqui está a condutividade térmica do aço carbono. Fazendo o cálculo, nós temos 144,6 metro a menos 1 para o M. Assim, a eficiência da aleta, calculando aqui, ó, nós temos uma eficiência de 71%. 71% é bem razoável, tá, pessoal? Quer dizer, essa aleta aqui ela vai operar com uma eficiência bem satisfatória, tá? Se desse uma eficiência aqui de 50%, né, 60%, já não estava tão bom. Né? Mas de 70% para cima está ok. Significa que estamos pagando bem pelas aletas, tá? Pela instalação das aletas. A eficiência ponderada das aletas, que é a eficiência considerando a contribuição da superfície base e a contribuição das próprias aletas, tá? Já foi demonstrada essa fórmula aqui, tá? Essa equação aqui. Calculando com os valores conhecidos, nós temos uma eficiência combinada de 76% aproximadamente. Ok? Temperatura de parede com aletas. Vejam só, eu vou abordar aqui a temperatura de parede, mas eu não faria esse cálculo num teste de mesa, tá? Num cálculo rápido. Eu não faria, por quê? Porque eu já verifiquei lá em cima que as viscosidades são baixas, certo? As viscosidades baixas indicam que os fatores de correção para propriedades físicas variáveis vão ser praticamente desprezíveis, né? Vai ser próximo de 1. Então a correção vai ser desprezível, mas eu vou mostrar para vocês que realmente é assim, tá? Vai ser desprezível aqui no caso. Então a temperatura de parede com as aletas. Ó. A temperatura de parede das aletas já foi demonstrado esse equacionamento aqui. É um equacionamento mais extenso, né? Veja que nós temos K1, K2, K3, K4, K5, K6. Ó. Calculando aqui as constantes, os Ks, com os valores que nós conhecemos. Ó. Calculando aqui K4, K5 e o K6. Com esses Ks eu posso calcular o TWI, que é a temperatura de parede interna. Veja que aqui nós temos K5 ó, vezes TO, TO é conhecido, TI vezes K4 mais K6, e aqui dividido pela soma dos Ks, né, em cima. O que nós temos aqui é uma média ponderada, ó, presta atenção se não é, tá vendo? Ó? É uma média ponderada onde o peso de TO é K5 e o peso de TI é K4 mais K6. E aqui embaixo é a soma dos pesos. Enfim, fazendo o cálculo aqui, nós temos uma temperatura de parede interna, TWI, de 325, aproximadamente 326 Kelvin. Posso calcular TB, a temperatura da superfície base, usando aqui essa equação. Fazendo o cálculo aqui, nós temos um TB de 328 Kelvin aproximadamente. Posso calcular também o TF, tá? Só para demonstrar aqui para vocês.
fazendo os cálculos aqui, ó, a TF, que é a temperatura da aleta, é 325,13 Kelvin. E o TWO, que é a temperatura que me interessa, veja, a temperatura que nos interessa, pessoal, é TWI e TWO, tá? Então, TWI eu já obtive logo no início, que é a fórmula mais simples, no slide anterior, e aqui o TWO. TWO eu tenho várias fórmulas para TWO, tá? Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui, que é uma fórmula pequenininha, ela é bem interessante, porque se eu já tiver calculado o TB, eu já boto o TB aqui, tá vendo? E se eu tiver calculado o TF, eu coloco o TF aqui, ó. E aí eu obtenho o TWO como sendo 333,87, tá? Mas não é o caminho mais interessante para calcular TWO. Eu posso usar essa aqui, porque TO já é conhecido, e TB, ó, eu calculei aqui por essa fórmula menorzinha, ó. Então, substituindo aqui, eu posso calcular TWO e deu o mesmo valor, tá vendo? Ó? Exatamente o mesmo. São caminhos diferentes de cálculo e deu exatamente o mesmo valor, como deveria ser, tá? Mas o caminho mais simples, vamos dizer assim, para calcular o TWO, aqui seria, digamos, TB, calculando o TB, e dessa aqui eu já uso o TB aqui, ó, como o TO já é conhecido, porque a temperatura de processo, a eficiência da aleta já é conhecida, eu uso as constantes diretamente aqui e calculo a temperatura de parede externa. Eu não precisaria calcular a temperatura da aleta, tá? Essa temperatura da aleta ela pode ser importante se eu quiser determinar, por exemplo, se o fluido ele vai se congelar sobre a aleta. Pode ser importante essa temperatura aqui da aleta. Mas para calcular TWO, eu posso sair direto daqui para cá, tá? Muito bem, então temos TW e TWO. Veja que a diferença entre as duas deu 8 graus, né? 8 graus aproximadamente. 8 graus Celsius. As propriedades físicas nas temperaturas de parede, tanto do metanol como do ar. O que vai nos interessar aqui é a viscosidade. Veja que a viscosidade é 0,38 centipoase e do ar 0,02. Viscosidades baixas. Calculando os fatores de correção, tanto baseado na viscosidade como no número de Prandtl, veja que os dois aqui, ó, dão muito próximos um do outro. Veja, 1.02, 1.017, né? Uma correção de 2, 3%, aqui uma correção de 2%. Correção bem baixa, tá vendo, pessoal? Para o metanol, desprezível. Essa correção aqui é desprezível. Então, todo esse trabalho de calcular a temperatura de parede e tal, ele seria desnecessário, tá? Num teste de mesa, né? Um cálculo manual. Se a gente programar, automatizar aqui o processo de cálculo, tá tudo ok. Bota as fórmulas completas e deixa o computador fazer o cálculo, tá? Mas num algoritmo executado como teste de mesa, como uma verificação manual, seria desprezível esse fator de correção. No caso do ânulo também, ó, olha só o ar. A correção do ar, ó, 1.00, 2 zeros, ó. 1.006, né? Quer dizer, é uma correção aqui de 0,6%. É aqui 3 zeros se for fazer o cálculo pelo Prandtl, tá vendo? Desprezível. E se for fazer pelo fator de correção indicado por Petkov-Popov, né, que usa as temperaturas absolutas, o fator de correção também é muito próximo de 1, tá vendo? Um pouquinho maior do que os anteriores, mas muito próximo de 1 também, uma correção de 2% para o ar. Ou seja, vamos usar propriedades físicas constantes, né? Considerado o fluxo isotérmico, φI igual a 1 e FiO igual a 1. Não vamos corrigir os Hs. Eu fiz todo esse cálculo aqui para vocês verem que realmente não precisa corrigir os Hs nesse caso. Nesse caso aqui, é válida a aproximação de propriedades físicas constantes. Tá joia? Fator de incrustação é zero, tá? O RD será zero, porque RDI é zero, RDO é zero, né? E eu vou calcular o coeficiente de transferência de calor agora. Vamos lá. Coeficiente de transferência de calor com aletas. Essa equação aqui ela já foi deduzida anteriormente, né? Todas as informações nós já temos coletadas. Fazendo o cálculo aqui, obtemos um coeficiente global limpo de 179 watts por metro quadrado Kelvin. Ok? O coeficiente global de transferência de calor de projeto, ele é igual a essa expressão aqui, tá? Todas as informações são conhecidas, a única diferença aqui é o RDI e o RDO, né, que vai ser zerado. Quando zera o RDI e o RDO, essa expressão cai para essa mais simples aqui, tá? E aí, fazendo o cálculo, obviamente vai dar o mesmo resultado anterior, 179,25, tá?
Deu igual, tá vendo? Por que deu igual? Ora, só deu igual porque o RDI é 0, o RDO é 0 nesse projeto, tá? Se fosse diferente de 0, daria um valor diferente para o D. O D seria diferente do C. Também, pessoal, vou fazer o cálculo aqui, ó, para o trocador, como se não existissem as aletas, tá? Como se não tivesse aleta. A fórmula, né, a equação para o global limpo e o global de projeto é mais simples. E eu vou fazer o cálculo aqui apenas para vocês verem a diferença. Repare que o global sem aletas, ele é bem maior do que o global com aletas, tá vendo? O global sem aletas, o C, é 343. E o C com aletas é 179, estão vendo? Ele é um global, com as aletas, o global com aletas é um global menor, tá? Apesar de ser um global menor, como está multiplicado por uma área bem maior, a taxa de transferência de calor, o Q do trocador, será maior, ok? Podemos calcular agora a área de troca térmica. Só lembrando, tá? Esse cálculo aqui foi só demonstrativo. Ele não será usado no dimensionamento da área, tá? Esse cálculo aqui, tá? O que nós vamos usar é o C e o D, que no caso aqui é igual, né? Nesse caso particular é igual. Área de troca térmica, vamos lá, vamos calcular. Calculando a área de troca térmica da equação de projeto, né? Q igual a UA vezes a ΔT média, que é a ΔTml, isolando a área. Fazendo o cálculo aqui, todas as informações já são conhecidas. Nós temos uma área de 65,15 metros quadrados. A área limpa, né? A área de polimento. A área de projeto vai dar igual, tá? Só vai dar igual por quê, pessoal? Porque o C igual ao D nesse caso. Mas eu fiz a conta aqui. Então a área de projeto vai ser a mesma, certo? Com essa área nós vamos calcular o número de grampos necessário ao serviço, tá? O número de grampos necessário ao serviço. Nós temos aqui o comprimento total, né, de tubo necessário, que será o D vezes a área linear, desculpem, o D dividido pela área linear. Fazendo o cálculo aqui, nós temos um comprimento de tubo de 10,575 metros, tá? E aí o número de grampos será o comprimento total necessário dividido por 2 vezes o comprimento do grampo. Lembre que o que nós chamamos de comprimento do grampo é o comprimento de uma perna do grampo, ok? O grampo tem formato de U, formato de ferradura. Então, se o grampo tem 4 metros, o comprimento total de tubo no grampo será 2 vezes 4, que dá 8 metros. Dividindo 10,57 por 8, nós temos 1,32 grampos. Não podemos usar número fracionário, né? Afinal de contas, a quantidade de grampos são inteiras, né? Só pode ser 1, 2, 3, 4, etc. Nós vamos aproximar sempre para mais, nunca para menos. Então, usaremos um NHP de 2 grampos. Certo? Então, nosso número de grampos na bateria será 2 grampos. Então, será uma bateria com 2 grampos multitubulares aletados. Ok? Assim, as especificações finais podem ser calculadas. A área linear aqui, usando 2 grampos, fazendo o cálculo aqui, né, substituindo os valores, será... Aliás, essa área linear, ela independe do número de grampos no caso, né? Aqui a área é metro quadrado por metro. Essa área linear é a que eu usei aqui, pessoal. Ó. Tá, vocês podem ver aqui, ó, como eu não tinha nem explicado, né, como se calcula essa área linear, ela está aqui, ó. Tá vendo? Área linear, essa área linear que eu usei aqui para calcular o comprimento total, ok? Então, nas especificações finais, nós temos a área total, será 2 vezes a área linear, vezes o comprimento do grampo, o número de grampos. Calculando aqui, nós temos uma área total de 98,5, tá? 98,6 aproximadamente metros quadrados. Veja que a área necessária foi 65, tá vendo? 65,1. O trocador terá um excesso de área, ele terá 98,5 metros quadrados. O global efetivo, né, o global final do trocador, é só substituir a área total aqui, a área final aqui. Nós temos um global final de 118,5 aproximadamente, watts por metro quadrado Kelvin. O RD final, só fazer o cálculo aqui com o C e o U final, teremos um RD de 0,0028 aproximadamente, tá? Metro quadrado Kelvin por watt. Então não inserimos RD 0 no início do dimensionamento, mas o trocador terá uma margenzinha de RD para incrustação, tá? O excesso de área será, fazendo aqui o cálculo, 51,3% de excesso de área, em relação, né, área de projeto, área final em relação à área de projeto, 51,3% aproximadamente, e
a sobreárea, né, em relação da área final em relação à área de polimento, nós temos 51,3% também aproximadamente. Por que deu igual? Porque o RDI e RDO foram nulos. Se não fossem nulos, daria um valor diferente aqui, tá, pessoal? Vamos agora checar se o projeto ele é válido, tá? Porque se esse dimensionamento exceder o requisito de limite de pressão, né, de queda de pressão, ele terá que ser descartado e eu vou ter que tentar um novo projeto, tá ok? Então vamos lá, vamos estimar a queda de pressão e ver se dá certo. Queda de pressão, eu vou começar pelo tubo, queda de pressão aqui no tubo. O número de Reynolds já foi calculado. Vou usar a equação de Haaland para calcular o fator de atrito no tubo, né? Porque é uma equação bem confiável, né? É de amplo uso. Então vou usar aqui o fator de atrito calculado por Haaland, e o fator de atrito de Haaland ele pode ser corrigido, né, para propriedades físicas variáveis, mas eu vou mostrar aqui para vocês que não precisa corrigir pela mesma razão que nós não corrigimos o H. Os fatores de correção para escoamento laminar, no caso o fator de atrito, ele deve ser corrigido por esse φ, Fi, se o escoamento for laminar. O escoamento aqui é turbulento, então o fator de correção para escoamento turbulento é esse aqui, certo? Veja que deu 2,9, 0,99, então a correção aí é 1%, inferior a 1%. É desprezível, não precisaria nem ter o trabalho de calcular isso aqui, certo? Lembre que para calcular esses fatores de correção, nós precisamos das temperaturas de parede, e existe um esforço, né, matemático razoável no cálculo dessa temperatura. Então não vamos fazer a correção, vamos assumir fator de atrito isotérmico, que será igual a FF igual a 0,0057. Usando aqui o método dos 2Ks para calcular a perda de carga distribuída, temos aqui a equação, e fazendo o cálculo, nós temos uma queda de pressão distribuída de 10 kPa, aproximadamente. Isso aqui é Pascal, tá, pessoal? Então, perda de carga, ou queda de pressão, né, distribuída nos grampos, né, nos 2 grampos que estão colocados aqui, comprimento de 4 metros, tá? Será 10 kPa. Então, está aqui, ó, queda de pressão distribuída, 10 kPa. A localizada, para um grampo com retorno, né, no ângulo de tubo reto, as equações de K estão aqui. Podemos calcular o K com diâmetro em milímetro ou polegada, dá o mesmo resultado. Ó. Estou fazendo aqui das duas maneiras para vocês verem que dá o mesmo resultado mesmo. E aí, na equação de perda de carga, nós podemos fazer o cálculo e determinar que a perda de carga localizada será 2.000 kPa aproximadamente. Tá? A distribuída deu 10 kPa e essa aqui deu 2,6 kPa. Fazendo a soma, nós temos uma perda de carga total para o metanol de 12,7 kPa, que está ok, tudo bem? Não excedeu o valor limite de 90 kPa. Vamos agora para o ânulo. O ânulo nós já calculamos o número de Reynolds, né? Vai dar um Reynolds de 100 mil, acima de 100 mil. Calculando aqui o fator de atrito por Haaland, nós obtemos um fator de atrito de 0,0044. Os fatores de correção, eu estou calculando aqui, mas não precisava, né, devido à viscosidade ser baixa. Veja que a correção aqui deu uma correção laminar, no caso aqui não é laminar, tá? É turbulento. Então a correção aqui deu 1,01, 1% de correção. Desprezível, não é preciso fazer esse cálculo aqui, certo? Não precisaria se fazer essa correção. Então vamos usar o fator de Fanning calculado aqui, ó, 0,0044, esse fator aqui. Calculando agora a queda de pressão distribuída, usando aqui o fator de Fanning obtido anteriormente, fazendo o cálculo aqui, nós temos uma queda de pressão de 3,079 vezes 10 a quinta Pascal, certo? Que dá 308 kPa aproximadamente. Então repare que só no ânulo, pessoal, só a queda de pressão distribuída já deu muito alta, tá vendo? Já deu bastante significativa, né? Já excedeu o valor permitido, tá? Vamos calcular agora a queda de pressão local, calculando aqui o KO, dá 8,1, calculando o KO usando o diâmetro hidráulico em milímetro, dá o mesmo valor, 8,1, como deveria ser, tá? Estou fazendo só para vocês verem aqui. E calculando a
a queda de pressão localizada, né, pela equação, nós temos 2,379 vezes 10 à quinta, certo? Dá, né, uma queda de pressão localizada de 237 kPa, 238 kPa aproximadamente. Veja que a queda de pressão total é a soma, né? É a soma da distribuída com a localizada. Portanto, somando aqui, ó, vai dar uma queda de pressão absurda de 545,9 kPa, né? Um valor excessivo, né, de perda de carga. Ou seja, esse projeto aqui ele jamais pode ir para frente, tá? Porque se ele for para frente, o trocador não vai funcionar, ele vai obstruir a linha da planta, né? A vazão será bastante reduzida, né, pela instalação desse equipamento na linha. Tá? A vazão da linha será obstruída. Então esse projeto aqui, pessoal, ele não atende aos requisitos demandados para o serviço. Teremos que fazer uma nova proposta, né, uma proposta alternativa e tentar redimensionar, certo? A proposta aqui mais subsequente, né, mais óbvia, será dividir a corrente de maior perda de carga. Então nós podemos fazer um banco com desenho, né, um arranjo série paralelo, dividindo a corrente de ar, que foi a corrente que apresentou a maior perda de carga. E esse será o nosso próximo projeto, né, a nossa próxima tentativa de projeto. Até mais, um abraço.